A paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, em todo o tempo. Eu quero ler aqui com vocês Daniel, capítulo 6, o que o rei fala a respeito do Deus de Daniel, quando Daniel é livre da cova dos leões. E o rei diz assim: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma oração que nos dá alegria. Uma oração, um decreto na realidade, que nos dá prazer, um elogio, do rei, a respeito do Deus que Daniel servia. E quando nós lemos, principalmente essa parte que diz que ele é o Deus que livra, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que faz sinais e maravilhas, nós então recebemos isso para nós. Amém, glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu quero para a minha vida. Esse é o Deus de Daniel. É o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. É o Deus da Bíblia. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que deu o seu único filho por amor a nós, que entregou o seu único filho na cruz para morrer em nosso lugar, por amor a nós. Esse é o Deus, o Senhor Jesus, que se entregou em favor de nós, para que hoje nós tenhamos vida, e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos analisar o que vem antes de tudo isso aí. Começa no início do capítulo 6, falando sobre Daniel. Quem era Daniel? Para que um Deus tão poderoso, tão majestoso, se preocupasse com ele. Daniel começa falando no capítulo 6 que Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. O que será isso? Um espírito excelente. Ele é elogiado pelo rei, ele é colocado em um local, de poder, ele exerce autoridade nesse reinado. E Daniel já tinha passado por diversos reis, já tinha morrido rei, e Daniel estava lá porque ele foi colocado pelo Senhor, como sábio, como homem de Deus, em uma terra estrangeira, em um povo estrangeiro, em um povo que não adorava e não cultuava ao Senhor Jesus. Mas existia em Daniel um espírito excelente. Que espírito excelente é esse? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 ao 25, diz assim que tudo que nós fizermos devemos fazer como para o Senhor. E era isso que Daniel fazia. Daniel não precisava ser fiscalizado por ninguém, porque tudo que ele fazia no seu trabalho, nas suas atividades diárias, ele fazia para o Senhor. Ele era excelente em tudo que ele fazia, ele honrava ao Senhor em tudo que ele fazia. Não precisava que ninguém fiscalizasse Daniel, porque ele era excelente nas suas atividades. Agora venhamos para nós, vamos refletir. E eu? Será que eu tenho em mim esse espírito excelente? Será que tudo que eu faço eu tenho feito como para o Senhor, com dedicação, com empenho, para Deus? Será que tudo que eu faço, Deus pode estar presente fisicamente? Será que Deus pode estar presente em tudo que eu faço? Será que ele se alegraria com tudo que eu faço? Será que Deus teria prazer? Será que eu faria tudo que eu faço se Deus estivesse em pessoa ao meu lado? Então a gente precisa refletir se existe em nós esse espírito de excelência.
Se existe em nós esse mesmo Espírito que houve em Daniel, porque é o Espírito Santo de Deus, que nos condiciona a fazer o que é certo, não por causa de pessoas, a fazer o que é certo por causa do Senhor, por ter a plena convicção do Deus a quem servimos. E assim era Daniel. E outra coisa mais que vai dizer, continua falando, que Daniel era fiel. Imagine, Daniel era fiel primeiro ao Senhor. Se uma pessoa ela é fiel a Deus, ela vai ser fiel às outras pessoas. Ela vai ser fiel aos seus compromissos, ela vai ser fiel ao seu próximo, porque ela é fiel a Deus, a que ela não vê. Então ela vai ser fiel também às pessoas que ela vê, às pessoas que ela tem contato. E a Bíblia fala, se eu não consigo ser fiel, honrar, amar aquele que eu estou vendo, que é o meu próximo, como é que eu digo que sou fiel a Deus? Então Daniel, ele era fiel em tudo que ele fazia também, mesmo sendo estabelecido como presidente, como governador, nos reinos em que ele passou, ele era fiel. A fidelidade primeira de Daniel estava ao Senhor. E ele nutria isso com a sua comunhão com Deus. Daniel tinha uma comunhão com Deus em que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Era um princípio que ele tinha aprendido e ele seguia esse princípio. Então, 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho e ele dava graças a Deus. Ele louvava ao Senhor. E era isso o que fazia com que Daniel mantivesse um relacionamento com Deus. Fazia com que Daniel mantivesse um espírito de excelência e fazia com que Daniel mantivesse a fidelidade ao Senhor. Essa comunhão com Deus é que mantinha Daniel firme. Porque quando nos distanciamos do Senhor, aí não conseguimos manter essa fidelidade e nem esse espírito de excelência. Porque aí começa a agir a nossa vontade, o nosso querer. E Daniel, ele então ali prossegue, gerou naqueles outros governadores, naqueles outros presidentes, naqueles outros homens ali de poder, gerou algo neles de inveja, né, a respeito de Daniel, de chateação, porque ele era esse homem que fazia tudo corretamente, de espírito de excelência, de fidelidade, e procuraram nas leis humanas algo que pudesse acusar Daniel. Eles queriam tirar Daniel dali, do poder. Então eles procuraram nas leis humanas o que é que eles podiam fazer para acusar Daniel. Eles não acharam. E eles disseram, então a gente tem que mexer com o Deus de Daniel. É a única coisa que vai desestruturar Daniel. E aí eles aproveitam da autoridade que o rei dá e eles criam ali então um decreto onde durante 30 dias só iria ser permitido oração e adoração ao rei, a nenhum outro Deus. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel se colocava de joelhos 3 vezes ao dia para adorar ao único Deus, ao único Senhor, Criador dos céus e da terra. E então, quando eles baixam esse decreto, Daniel não se intimida. Daniel vai para o seu quarto, para os seus aposentos e faz o que ele fazia de costume, orar ao Senhor 3 vezes ao dia. E então aqueles homens se aproveitam da situação, correm para o rei, vamos pegar Daniel e jogar na cova dos leões. E o rei se entristece muito, porque ele tinha muito carinho, muito apreço por Daniel, e ele não tinha percebido a insanidade que ele tinha cometido, ele percebe agora. E então, quando rumam ali Daniel na cova dos leões, o rei fala, Daniel, que o teu Deus te livre. E aí Daniel é jogado na cova dos leões. E a parte que a gente mais gosta é que Deus tapou a boca dos leões e não pôde tocar em Daniel aqueles leões.
E Daniel sai dali intacto. Só que quando Daniel sai dali intacto, o rei vai e fala algo, né? Daniel, servo do Deus vivo, será que o Senhor te livrou? E aí Daniel vai e responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Aí ele vai e explica: porque foi achada em mim inocência diante de Deus, diante dele. E aí é onde vem. Houve o livramento e Daniel mesmo explica, porque foi achado inocência diante de Deus. Quando Deus olha para nós, para nos livrar, será que Ele acha inocência em nós? Será que Ele encontra em nós um espírito de excelência? Será que Ele encontra em nós a fidelidade a Ele a qualquer custo? Porque Daniel permaneceu fiel ao Senhor, mesmo com decreto de morte. Era só 30 dias. Daniel podia justificar e dizer assim: não vou orar em espírito, fechar os meus olhos. E aí, no cantinho escondido, Daniel podia ter feito tudo isso. Como com certeza nós já fizemos isso diversas vezes. Nos envergonhamos. E a Bíblia fala que aquele que se envergonhar diante dos homens a respeito de Deus, Deus também se envergonhará deles. Então não devemos ter vergonha do Deus a que servimos. Não devemos nos envergonhar de orar, de buscar o Senhor, de adorar, de ler a Bíblia, de proclamar o nome do Senhor. Não devemos ter vergonha de mudar as nossas atitudes. Daniel não se moldou ao padrão daquele decreto do mundo. A Bíblia fala: não vos conformeis com o mundo, não tome a forma do mundo. Nós não devemos fazer as coisas porque todo mundo está fazendo. Só Daniel fazia o que era certo. Só Daniel buscava o único Deus e verdadeiro. E é isso que Deus deve olhar para mim, para você, e achar em nós a inocência. Aí podemos clamar a Ele, podemos buscar a Ele. Ah, Rose, mas são tantas coisas que eu preciso ainda. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade de mudança, há oportunidade de arrependimento, há oportunidade da gente voltar para Deus e dizer: Deus, me perdoe. Me perdoa, Senhor, purifica o meu coração, porque só os puros de coração verão ao Senhor, e os limpos de mão. Então, purifica-nos, Senhor. Purifica o nosso coração, purifica as nossas mãos, para que então as pessoas que estão à nossa volta possam dizer como aquele rei falou: só o teu Deus, Daniel, só o teu Deus é o único digno de adoração, de louvor, de honra. Só o teu Deus, Daniel, é o único que salva, que livra. O rei colocou todos aqueles deuses que eles serviam reduzidos a nada. Porque não existe outro Deus, só existe um Deus, verdadeiro e fiel. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser o meu Deus, Ele quer nos livrar da cova dos leões. Ele quer nos livrar principalmente da morte eterna, da separação eterna dEle. Ele quer a gente pertinho dEle, Ele nos quer juntinho dEle. Então reflita a respeito do Deus que Daniel serviu. Reflita a respeito desse único Deus que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que voltará para nos buscar, aquele que preparou para nós uma morada eterna, onde ceiaremos com Ele e Ele conosco, onde viveremos sem dor, sem tristeza, sem sofrimentos. Tudo isso vai acabar. Mas para aqueles que permanecem na presença do Senhor, Daniel perseverou, mesmo ouvindo o decreto de morte. Ele não se amedrontou. Ele continuou dobrando seus joelhos e dando graças ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus te abençoe.
Amém.